Muito bem. Dona Lilian, cursos, como é que está? Eu sei que as atividades se mantêm cada vez mais aceleradas, né? No Vale dos Sinos, encerramos no último final de semana uma turma de coaching, já estamos com a divulgação da terceira turma, então, e essa vai acontecer em São Leopoldo, né? Que legal. Graças a Deus, na cidade onde eu resido, sempre quis levar uma formação para lá, consegui um lugar muito especial chamado Centro de Eventos Cristo Rei e vai iniciar em final de outubro. Também na protegida, época Cristo da eleição, Rei. né? Cristo Rei, é uma proteção de Cristo. Então. Um lugar aberto, então as pessoas vão ter a possibilidade de... É muito bonita aquela área em São Leopoldo, né? Tu conhece lá, Jéssica? Prazer. Sim. Onde tu estava viajando? Sim. Nas tuas andanças passadas por Porto Alegre, tu vem aqui, né? Sim, é que agora com essa questão da consultoria, é difícil manter um ritmo, né, na semana, e aí parece que tudo combina no dia Era como da o Lula, gravação. quando o Lula era presidente, às vezes ele passava no Brasil para ver como é que estavam as coisas e tal, né? Viajando e tal, né? Então a Jéssica tem esse procedimento, né? Que é saudável, né? Comparando Viajando. só nesse aspecto, né? Por Sim, favor, claro. né? Essa aqui ainda, pelo menos, não tem nada que desabomine ela do ponto de vista ético e moral, né? De improbidade. Com né? certeza, estamos Nem trabalhando para falsidade isso. ideológica, né? E agora, nessa questão de corrupção e tal, um assunto que está sendo muito debatido, uma das questões que eu levantei esses dias, eu estava num evento e o pessoal furando a fila no bar, furando a fila pro banheiro. Daí eu tive que, né, levantar a bandeira. Gente, vocês ficam falando de corrupção, de passar a perna no outro. E é isso, né, tá muito forte isso no no nosso povo, de uma forma geral. Né? Então a gente tem que... Eu digo que eu estou tentando como deixar de ser menos hipócrita, porque a gente tem que ficar o tempo inteiro cuidando com o que vai falar, mas ser honesta, ser sincera e principalmente na hora que tem que ser correto, né? Porque às vezes é tão básico pra gente ser educado, dar uma passagem. Eu falo até no trânsito. Eu tenho uma amiga esses dias, foi atravessar a rua e ela tá grávida, então assim, não tem como não ter visto ela passando. O cara quase passou por cima dela na faixa de segurança. Então eu digo, a gente tá falando de valores. Deve ter xingado ela ainda. E é isso que eu trago, a gente fala de valores mais profundos, né? A gente acha que o mínimo é fazer certo. Não, a gente tem que sempre fazer certo. E é um exercício diário, não adianta, né? Não vou dizer hipócrita que... É que na verdade, né, Jéssica, eu acho que é bem por isso aí, quer dizer, nós temos que a regulamentação, o comportamento, quer dizer, a obediência a sinais, a obediência comportamental, ao respeito ao outro, isso tem que estar introjetado, tem que estar dentro de nós. Exatamente. Não adianta daqui para fora, o cara vai e prega, isso, mas ele não faz. Por exemplo, assim, eu em supermercado, eu gosto de ir bem cedo. Sim. Porque, olha, é muito complicado. Nada contra as pessoas mais idosas, mas vamos conversar no meio do corredor. Ali, quer dizer, e aí atrapalha as pessoas que são mais novas, que estão trabalhando, que precisam ter horários, entendeu? Sim. Nada contra, mas é preciso que também eles tenham essa consciência, né? Fora, claro, por exemplo, a questão do trânsito, né? Eu vejo assim, tu falou da senhora grávida e tal, mas eu não culpo sempre os motoristas, porque eu também sou motorista e vejo que as pessoas, né, nós temos andado pela cidade, as pessoas vão atravessar a rua, elas nem olham para se o carro vem ou não vem. Elas esperam na rua, não esperam na calçada. Sim, E aí, de repente, qualquer manobra que tu vai fazer, tu pode atropelar a pessoa, ela estando na rua. Agora, se eu entro na calçada, tudo bem, tem que ser punido. Agora, as pessoas também têm que saber que o lugar de esperar o carro parar para ela atravessar tem que ser na calçada e não no meio da rua. Sim. E agora tem a questão de usar o fone de ouvido e com o advento que está na moda agora de caçar Pokémon, pelo amor de Deus. Que Tá passando, coisa né? mais inútil isso, né? Desculpe quem gosta, mas a minha opinião pessoal bem é que é inútil isso. Quem não tem o que fazer. É algo que não agrega. Eu acho que né? acho que é um público mais jovem. E ainda assim, mas é um público que se coloca em risco, coloca outras pessoas em risco, e aí o motorista é o culpado, sempre o culpado. Essa coisa né? de celular, o cara estava um dia no celular, olha, isso aconteceu mesmo. Conosco, acontece todo dia, né? Eu estava no parque, sempre vou todo dia no Parque Marinha, ali tem aquele ali perto do canhão, ali tem aquele lago ali, de água e tal, né? Que o cara vendo aqui o celular dele e tal, o cara caiu. Imagina, o cara caiu, quando ele viu o cara caiu correndo, aí ele já estava o celular, quer dizer, então isso as pessoas fazem na rua, na calçada e tal, no trânsito, né? Então agora parece que a multa para quem é pego no celular é pesada. Tem que ser, né? Ainda, no Brasil ainda tem que doer no bolso para a gente se conscientizar, né? Bom, nós estamos, Jéssica, aí há 2 semanas da eleição, dia 2 de outubro, né? Da eleição municipal para prefeitos em todas as cidades do Brasil. Onde tiver mais de 200 mil eleitores tem segundo turno, aqui o caso de Porto Alegre, Canoas, etc. e tal. Pelotas, se não me engano, aqui no Rio Grande do Sul, não sei se Santa Maria também, mas o pessoal tem que ter alguns cuidados, né? Tem, Silvio. Então, aquele compromisso que a gente tem de sempre trazer informação, né, para os nossos telespectadores, eu acho que é muito importante a gente focar. Eu foquei em uma ferramenta aqui, né, na internet, no site do TRE, que eu escuto, a mídia vem trazendo muito essa questão. Então, assim, vamos
tentar desmistificar a questão do... Primeiro, porque tem um preconceito, parece que todo político é ladrão, é ruim, né? Então, não, tem um pessoal mais jovem também, tem um pessoal mais sério, de já mais tempo na política, que é sério, que realmente, também, né, a gente tem que acreditar que tem pessoas boas na política, não só gente ruim, porque realmente tem gente trabalhando por nós lá. Eu não sei se o pessoal assiste, de repente, TV Senado, esse tipo de coisa, mas tu consegue identificar ali pessoas que realmente estão trabalhando para o povo, né? E pessoas que estão defendendo interesses pessoais. E essas normalmente não aparecem, né? Não, e principalmente uma coisa que eu achei muito interessante, eu me peguei conversando com pessoas, profissionais autônomos, né? O cara que tem curso de Pilates, um professor de vários segmentos, discutindo quanto que a pessoa... divulgou de gastos ou quanto de campanha, os bens que ela tem no nome dela, né? Então eu fui descobrir, a gente tem uma fonte para isso, que é o site do TRE, que todo candidato tem que ir lá ter a divulgação, né, das suas contas eleitorais e não só do seu imposto de renda, né? Então ali tem informação para a gente saber quem é que é mais... Ali a gente consegue tirar uma boa temperatura de quem é mais sério. Poxa, tu vê um cara que tu vê que é de um nível A na sociedade e ele declara que tem 30 mil. Tipo, não, alguma coisa... Tudo bem que ele quer estar mais próximo do povo e tal, mas não, alguma coisa tá errada ali. Então, assim, gente, né, tu vê que são pessoas, de repente, que já foram empreendedores, tinha muito empreendedor que virou político, ele tem que ter uma renda maior, não é possível. Ali já começa nessa questão. E outra questão muito importante também, que no site do TRE tem a parte, se tu quiser, tem uma revista online, então tem um resumo dessas notícias para quem não tem muita paciência de ficar lendo, né, material mais profundo. Tem também a parte, se tu vê algum candidato fazer alguma irregularidade, gente, a gente tem que sair dessa fase de coronelismo. Eu sei que isso é muito forte no Brasil e a gente está aqui junto para tentar reduzir isso. Não vamos votar por dentadura, por saco de cesta básica, por uma janta. Por churrasco. Exatamente, churrasco. Acho que isso já é tão... A gente está se corrompendo quando a gente faz isso. Está alimentando o corrupto. Exatamente. Logo, estamos sendo aquilo que nós nos queixamos. Exatamente. Né? Por isso que eu trago assim, e bato nessa questão do site do TRE, que ele tá ali para todo mundo que precisar, tá a informação. Outra questão muito importante, deixar de votar porque é parente, porque é cunhado, porque é vizinho. Gente, isso é muito errado. A gente vai pagar, a gente está pagando agora por isso, né? A gente, esse ano pro brasileiro inteiro, acho que foi pesado. Eu não sei se alguém teve um ano super leve, mas eu acho que foi um ano bem forte nessa questão parece que tudo que a gente fez tá voltando e tá voltando, né, forte, tipo assim. Então, assim, focar nisso, buscar informação, basicamente, e olhar, muito candidato tem blog, tem site, olhem os projetos. Né? Tentem se imaginar fazendo parte daquilo, porque é pra gente, né? As pessoas têm que, como se diz, governar para o povo, né? A renovação, pela renovação, eu não concordo. Agora, você tem... Aqueles que já estão, né? Você pode entrar, como ela disse, no site e ver o que ele já fez. Exato. Aí você renova se ele, sob a sua ótica, aprovou o que ele fez. E não é difícil, né, Silvio? Não é difícil. Tem caras que, se tu colocar, googlar lá, o candidato X, as 3 primeiras matérias que o Google vai te dar vai ser propina, nanana. Gente, isso é uma atenção, sabe? Usem a informação para tomar decisão. Porque, olha aqui, né? eu não vou citar nomes, até porque eu não quero de novo, sofrer ação penal, que eu já sofri de alguns partidos. Sim. Você sabe que partido é que processa quem diz a verdade. Você sabe muito bem, agora está sendo processado. Bom, mas aqui no Brasil é o seguinte, tem candidatos que foram denunciados, se tornaram réus, foram condenados e tal, e são reeleitos. Tem presidente de tribunais, e a culpa é nossa, tribunais né? daquilo, e cada vez mais esse elege com mais votação, quer dizer, então não tem como, né? A sociedade tem que ter esse discernimento, essa maturidade, enfim, se achar um pouco melhor, porque não tem como tu fazer, voltar a colocar de novo lá aqueles que já mancharam a sua honra, fraudaram a nossa expectativa, enfim, a nossa esperança. E a última coisa que agora tu me resgatou é a questão das cores. Tem muito site, tem muitos partidos que são bem conhecidos, que eles estão mudando a cor do seu material de comunicação para verde e laranja, se não me engano. Tu vai olhar o número, tu sabe que partido que é. Então, assim, não se enganem, não é mudando uma cor, né? A gente está falando aqui de coisas mais profundas, é valores, é ideologia, não é a comunicação lá na ponta. Eu, como jornalista, tenho a responsabilidade de dizer, esse partido é o PT. Exato. Claro, o PT hoje, a estrelinha desapareceu, o nome do partido desapareceu, então tem lá... Não, tem que cuidar, porque o PT... Eu já vi material, O PT, que está tendo candidato aqui em Porto Alegre, é o mesmo que, por exemplo, deixou Porto Alegre atrasada. Hoje tem um candidato do PT aí, dizendo que as obras estão
atrasadas, que a falta de segurança, mas foram eles que criaram isso. Né? A Porto Alegre ficou atrasada por causa do PT, então você tem que ter muito cuidado em votar nesses candidatos que são identificados com essa ideologia do atraso, né? Atávica, a ideologia antes do marxismo. Quer dizer. Então nós precisamos ter esse discernimento. Essa fraude, isso aí é fraude eleitoral. É verdade. Esse camarada, esse candidato que está escondendo o partido que ele pertence, ele já está sendo fraudulento. Exato. Então, a partir daí você vai eleger alguém que é fraudulento, alguém que está te enganando. Isso é falsidade ideológica também. Sim. E o último ponto é dar alertar, principalmente as pessoas que a gente acaba sempre falando muito aqui, que são os donos de empresas, os empresários, a grande responsabilidade que eles têm em apoiar alguém, né? E eu sei que o Congresso está pegando melhor essa questão de quanto que pode doar, como é que se faz para doar, que eu acho que é importante. A gente sabe que precisa de dinheiro para a coisa acontecer, né? Para eles chegarem. Agora, ter consciência de, né, o quanto o poder está na mão desses empresários no Brasil. A gente está vendo agora a Lava Jato, o que é isso, né? Quem é que estava por trás dessas grandes questões? A questão é assim, quem tem poder, que hoje monetariamente falando, que tem a responsabilidade na hora de apoiar alguém e se for pro bem da maioria, porque a gente tem que parar um pouquinho de olhar só pro nosso umbigo. E não adianta, o mundo está mudando e isso é a maior certeza. Então vamos mudar também, né? Aliás, nós mudando, mudamos o mundo. E dependendo da mudança que nós fizermos, exatamente, dependendo da qualidade da mudança que nós fizermos dentro de nós vamos externalizar isso aí para fora, tá? E aí nós vamos mudar a sociedade. Eu digo assim, ó, não vai do coletivo para o individual, vai do individual para o coletivo. Exatamente. Então, essa questão do coletivismo e tal, isso aí só... Venezuela é o maior exemplo, né? Venezuela, Bolívia, Cuba, então não vamos para esse lado. Né? A sociedade hoje, ela parte do individual. Tu vai ter que fazer indivíduos melhores, indivíduos mais culturalmente adaptados aos novos tempos, né? Com respeito aos valores, que são valores eternos, que vêm trazendo a civilização, foram responsáveis por trazer a civilização lá desde o tempo dos aglomerados agrícolas até a Revolução Industrial, passando pela Revolução que passamos por tecnológica, de informática, da informação, enfim. Quer dizer, a civilização ela veio com valores que veio acompanhando ela. E ela só chegou onde chegou porque esses valores se eternizaram. Valor moral e ético não tem moda, não é moda. É verdade. Isso você não substitui por modismos, por coisas que sublevam a questão da moralidade ética e que permeia a sociedade e a própria história da civilização. É certo? Verdade. Muito obrigado, dona Jéssica. Até semana que vem. Nas suas passagens por Porto Alegre. Estaremos chegue aí. aqui. Né, Lília? Será sempre bem-vinda. Um rápido intervalo, já voltamos.